Olha só, cabra. Tem história no sertão que o povo conta baixinho, com medo de acordar os mortos. E essa é das brabas. Foi numa feira de Vila do Sangue, quando o sol rachava o chão que nem couro velho, que um jagunço metido a valente resolveu humilhar uma mulher. Achou que era só mais uma rendeira, dessas que baixa a cabeça pro macho. Mas oxente, ele não sabia que estava mexendo com Marta das Sombras, a cangaceira que fazia homem Grom chorar que nem menino perdido. Digo logo, naquele dia o inferno abriu as porteiras. E se você gosta de história de cangaço, de sangue derramado na poeira vermelha, de honra e vingança no sertão brabo, deixa seu like agora mesmo para o YouTube te mandar sempre as melhores. Se inscreve no canal e comenta aí de onde você tá me assistindo, que eu quero saber se tem cabra macho me ouvindo de todo canto desse Brasil. Agora se aveste não, que eu vou contar direitinho como foi que tudo começou. E garanto, essa história você não vai esquecer tão cedo. A feira de Vila do Sangue fervilhava que nem panela de tacho no fogo alto. Era dia de sábado, o sol de meio-dia espetava a terra que nem punhal afiado. E o povo se espremendo entre as barracas de rapadura, farinha e pano de chita. Poeira vermelha subia com cada passo, grudando na roupa, na pele, na garganta seca de quem caminhava. No meio daquela agonia de gente, um homem se destacava. Não pela beleza, que isso ele não tinha, mas pelo medo que carregava no nome. Donato Ferreira, jagunço do coronel Edmundo das Pedras Altas. Cabra que já tinha deixado mais de 10 homens estirados no chão, com bala no peito e mosca na boca. Donato era alto, largo de ombro, com cicatriz grossa cortando o rosto do olho até o queixo. Usava chapéu de couro batido, gibão cravejado de medalha de santo roubado, e na cintura, 2 pistolas Colt que reluziam que nem ouro falso ao sol. Andava com 3 capangas atrás, todos armados de rifle Winchester, cartucheira tilintando e cara de quem não conhecia piedade. O povo abria caminho quando ele passava. Mulher baixava a cabeça. Homem fingia que não via. Criança corria para dentro de casa. Até os cachorros se encolhiam no canto, com o rabo entre as pernas. Donato gostava daquilo. Gostava de sentir o medo no ar, de ver o respeito forçado nos olhos alheios. Era o poder que ele tinha, e sabia usar bem. Naquele dia ele estava de bom humor. Tinha acabado de cobrar uma dívida do coronel, encheu o bornal de moeda de ouro, e agora queria era se divertir. Parou na frente da barraca de cachaça do velho Zé Tição, pediu uma dose da boa, a envelhecida em barril de carvalho, dessas que só coronel bebia. Virou o copo de cristal estalando na mão grossa, sentiu o fogo descendo pela goela, e soltou um riso alto. "Ô vida boa, meus cabras!" gritou pros capangas. Dinheiro no bolso, sol quente e mulher bonita para olhar. Foi aí que ele viu. Do outro lado da feira, perto da barraca de renda e linha, tinha uma mulher parada. Vestia saia escura, blusa de algodão cru, lenço vermelho amarrado na cabeça. Não era moça nova, mas também não era velha. Tinha o rosto sério, marcado pelo sol e pela vida. E os olhos... Oxente, os olhos dela eram diferentes. Eram olhos que já tinham visto muita coisa. Olhos que não baixavam para ninguém. Donato sentiu algo estranho. Não era medo, que isso ele não conhecia. Era curiosidade, ou talvez desafio. Ele cuspiu no chão, ajeitou o chapéu e começou a caminhar em direção a ela. Os capangas trocaram olhares. Conheciam aquele jeito. Quando Donato resolvia provocar alguém, sangue corria. O povo da feira percebeu também. A conversa foi morrendo aos poucos. O silêncio foi tomando conta, pesado que nem nuvem de tempestade. Donato parou na frente da mulher. Ela não se mexeu. Continuou olhando as rendas na barraca, como se ele não existisse. "E aí, mulher?" ele disse, a voz arrastada e cheia de veneno. "Cê não vai me cumprimentar, não?" A mulher virou o rosto devagar. Olhou para ele de cima a baixo, com um desprezo tão frio que até o sol pareceu esfriar. "Não conheço cachorro para cumprimentar." Ela respondeu, a voz baixa, mas firme. O povo arregalou os olhos.
Alguém gemeu baixinho. Uma criança começou a chorar longe. Donato ficou parado, processando o que tinha ouvido. Depois, soltou uma gargalhada alta, forçada. Ocente, a mulher tem língua afiada. Ele olhou para os capangas. Vamos ver se ela tem coragem também. E foi aí que tudo começou a desandar. Donato deu um passo à frente, invadindo o espaço da mulher. O cheiro de cachaça e suor de cavalo vinha dele que nem catinga de bicho morto. Ele sorriu, mostrando os dentes amarelados. Sabe com quem você tá falando, mulher? Perguntou, a mão descendo devagar pro cabo da pistola. Eu sou Donato Ferreira, jagunço do Coronel Edmundo. Já matei mais homem do que você já viu na vida. E você vem me chamar de cachorro? A mulher não recuou, nem piscou. Continuou olhando para ele com aqueles olhos escuros, fundos que nem poço seco. Conheço teu nome, sim, ela disse. Donato, o cabra que mata pelas costas. Donato que bate em mulher. Donato que rouba de viúva. É esse teu nome que corre pela boca do povo. O silêncio na feira era de morte. Ninguém respirava. Até o vento pareceu parar de soprar. Os capangas de Donato se entreolharam, tensos. Sabiam que aquilo ia acabar mal. Conheciam o patrão. Quando alguém o desafiava assim, em público, na frente do povo, só tinha um fim. Donato sentiu a raiva subindo que nem enxame de vespa. O rosto ficou vermelho, a veia do pescoço saltou, a mão apertou o cabo da coute. Cê tá pedindo pra morrer, mulher? Ele rosnou. Tá querendo que eu te ensine respeito aqui mesmo, na frente de todo mundo? A mulher deu um passo à frente também. Agora os dois estavam quase colados, cara a cara, olho no olho. Respeito. Ela soltou um riso seco, sem alegria. Cabra que nem tu não sabe nem soletrar essa palavra. Foi demais. Donato perdeu a linha. Ergueu a mão para dar um tapa na cara dela com toda a força, do jeito que fazia com as putas do bordel quando elas falavam demais. Mas a mão dele nunca chegou. Num movimento rápido que nem relâmpago cortando o céu, a mulher agarrou o pulso dele no ar, torceu com uma força que Donato nunca tinha sentido em mulher nenhuma, e com a outra mão puxou uma faca de debaixo da saia. A lâmina brilhou ao sol. Era um punhal de cabo de osso, fino e afiado que nem navalha de barbeiro. A ponta encostou no pescoço de Donato, bem na veia que pulsava feito tambor de macumba. Mexe mais um dedo. Ela sussurrou, tão baixo que só ele ouviu. E eu te sangro aqui mesmo, feito porco na quaresma. Donato ficou paralisado. Os olhos arregalados, o suor descendo pela testa, o coração batendo descompassado. Pela primeira vez na vida sentiu medo. Medo de verdade. Os capangas dele puxaram as armas. Apontaram os rifles para a mulher. Mas ela não se mexeu. Continuou com a faca no pescoço do patrão, firme, sem tremer. Atira, cabra, ela disse para os jagunços, sem tirar os olhos de Donato. Mas antes que a bala me pegue, eu corto a goela dele. E vocês vão ter que explicar pro Coronel Edmundo como foi que deixaram o melhor jagunço dele morrer nas mãos de uma mulher. Ninguém atirou. Os rifles continuaram apontados, mas os dedos não apertaram o gatilho. Foi quando o velho Zé Tição, dono da barraca de cachaça, saiu de trás do balcão. Tava pálido que nem defunto, mas reuniu coragem. Moça, ele disse, a voz tremendo. Pelo amor de Deus, solta esse homem. Não vale a pena derramar sangue por causa de boca suja. A mulher ficou em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Depois, lentamente, afastou a faca do pescoço de Donato. Mas não guardou a arma. Continuou segurando, a lâmina ainda suja de ameaça. Donato recuou, massageando o pescoço onde a ponta da faca tinha deixado uma marquinha vermelha. Respirava pesado, o orgulho ferido, a raiva comendo por dentro. Cê vai pagar por isso, mulher maldita. Ele cuspiu as palavras. Ninguém faz isso comigo e sai vivo. A mulher guardou a faca debaixo da saia, devagar, sem pressa. Olhou para ele uma última vez, com um desprezo tão profundo que cortava mais que qualquer lâmina. Meu nome é Marta, ela disse. Mas o povo me chama de Marta das Sombras.
E se tu quiser me achar, é só perguntar por aí. Qualquer cabra do cangaço sabe onde eu ando. E virou as costas. Começou a andar pela feira. Calma. A saia balançando na poeira vermelha, deixando Donato parado ali, humilhado na frente de todo mundo. O povo ficou em silêncio. Depois, aos poucos, voltaram a conversar. Mas agora era só sobre uma coisa: o que tinha acontecido ali. Donato ficou parado, tremendo de raiva, as mãos fechadas em punho. Os capangas se aproximaram, sem saber o que fazer. Patrão. Um deles começou. Cala a boca. Donato gritou. Cala a boca, seu infeliz. Ele sabia. Naquele momento, sabia que tinha cometido o maior erro da vida dele. Tinha desafiado Marta das Sombras. E o sertão inteiro ia saber disso. Donato voltou para a fazenda Pedras Altas com o rabo entre as pernas, mas a raiva fervendo que nem caldeirão de rapadura. Os capangas vinham atrás, quietos, sabendo que qualquer palavra errada podia render uma bala. A fazenda do Coronel Edmundo era das grandes. Casa grande de 2 andares, varanda larga com coluna de pedra, mobília de jacarandá importada da capital. Nos fundos, senzala onde dormiam os vaqueiros e jagunços. E em volta, léguas e léguas de terra seca, gado magro e cerca de arame farpado. Donato entrou pisando duro. Foi direto pro escritório do coronel. Bateu na porta de madeira entalhada com tanta força que o trinco tremeu. Entre! Veio a voz de dentro, grave e cansada. O coronel Edmundo estava sentado atrás da mesa grande, mexendo em papéis velhos. Era um homem de 60 e poucos anos, cabelo grisalho penteado com brilhantina, bigode aparado, olhos claros que já tinham visto muita coisa. Vestia paletó de linho fino, colete com corrente de relógio de ouro, e no dedo, um anel de sinete com o brasão da família. Donato parou na frente da mesa tirando o chapéu, mas com a cara ainda amarrada. Coroné, preciso de homens, ele disse direto. Uns 10, bem armados. Tenho um serviço a fazer. Edmundo ergueu os olhos dos papéis, estudando o jagunço. Conhecia aquele tom. Conhecia aquela raiva. Que serviço é esse, Donato? Uma mulher me desrespeitou na feira, na frente de todo mundo. Ele cuspiu as palavras com ódio. Preciso dar o troco. Preciso mostrar que ninguém faz isso comigo. O coronel ficou em silêncio. Puxou uma garrafa de uísque escocês da gaveta, encheu um copo de cristal e bebeu devagar, pensativo. Como é o nome dessa mulher? Perguntou, a voz estranhamente calma. Marta. Dizem que chamam ela de Marta das Sombras. O copo escorregou da mão do coronel Edmundo, caiu na mesa derramando o uísque caro nos papéis. Mas ele nem ligou. Ficou pálido que nem cera de vela, os olhos arregalados, a respiração presa. Donato franziu a testa, sem entender. Coroné, o senhor conhece ela? Edmundo se levantou devagar, foi até a janela. Ficou olhando para o horizonte, para os campos secos, para a serra ao longe. Quando falou, a voz estava diferente, trêmula. Conhecer? Ele soltou um riso amargo. Donato. Marta das Sombras é minha filha. O mundo parou. Donato ficou paralisado, achando que tinha ouvido errado. Mas não. O coronel tinha falado mesmo aquilo. Sua... filha? Ele gaguejou. Edmundo se virou. E agora Donato viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos do patrão. Tristeza. Tristeza antiga, profunda, que corroía a alma. Faz 20 anos que não a vejo, o coronel disse, a voz pesada. Ela era só uma menina quando fugiu daqui. Tinha 16 anos. Fugiu porque eu cometi erros. Erros que um pai jamais deveria cometer. Donato não sabia o que dizer. Ficou ali de boca aberta, tentando encaixar as peças daquela revelação. Eu era um homem duro, Donato. Edmundo continuou, voltando para a cadeira e sentando pesado. Queria que Marta se casasse com o filho do coronel Sabino, para unir as terras. Mas ela se apaixonou por um vaqueiro.
Um cabra pobre, sem nome, sem futuro. Eu proibi. Ela desobedeceu. E eu? Ele fechou os olhos. Eu mandei matar o rapaz. O silêncio caiu que nem pedra no fundo do poço. Na frente dela, Edmundo completou, a voz quebrando. Mandei matar na frente dela, para dar exemplo. Para ela aprender que nesta casa, quem manda sou eu. Donato engoliu seco. Começou a entender. E ela fugiu. Fugiu naquela mesma noite. O coronel confirmou. Levou só a roupa do corpo e a faca do vaqueiro morto. Jurou que um dia voltaria. Jurou que me faria pagar. E eu nunca mais tive notícia dela. Até que o povo começou a falar de uma cangaceira que andava pelas grotas. Uma mulher que não tinha medo de homem, que matava sem pestanejar, que era sombra andando na caatinga. Marta das Sombras. Donato sentiu um arrepio subir pela espinha. Agora entendia por que ela tinha aqueles olhos. Olhos que já tinham visto o pior do mundo. Coroné. Eu não sabia. Claro que não sabia. Edmundo cortou. Ninguém sabe. É segredo que eu guardo há 20 anos. Mas agora você sabe. E precisa entender uma coisa, Donato. Ele cravou os olhos no jagunço. Se você tocar nela, se machucar um fio de cabelo da minha filha, eu mesmo te mato. Entendeu? Donato assentiu, mudo. Pode ir. O coronel dispensou. E reze para ela não vir atrás de você. Porque se vier, nem eu consigo segurar. Donato saiu do escritório cambaleando, a cabeça rodando. Tinha achado que ia ganhar apoio para vingança, mas descobriu algo muito pior. Tinha desafiado a filha do próprio patrão, e agora estava sozinho. 3 noites depois, Donato acordou com um cano de rifle encostado na testa. Abriu os olhos devagar e viu a silhueta na escuridão do quarto. Era ela, Marta das Sombras, parada ao lado da cama, segurando um Winchester que brilhava à luz fraca da lua que entrava pela janela. O coração de Donato disparou. Quis gritar, mas a voz não saiu. Quis pegar a pistola debaixo do travesseiro, mas ela já tinha tirado. Tava ali, na cintura dela, junto com as armas dele. Quieto, ela sussurrou. Faz barulho e eu estouro teus miolos aqui mesmo. Donato ficou paralisado, suando frio, sentindo o cano gelado do rifle apertando a pele. Como você entrou? Ele conseguiu perguntar. Matei teus 2 guardas lá fora. Ela respondeu simples, como quem fala do tempo. Cortei a garganta dos 2 sem fazer barulho. Tão lá, estirados na poeira, com mosca já pousando. Donato sentiu o estômago revirar. Os guardas eram bons, experientes, e ela tinha passado por eles que nem vento. Vem me matar então, ele disse, tentando parecer corajoso, mas a voz tremeu. Termina logo com isso. Marta inclinou a cabeça, estudando ele. Depois, para surpresa de Donato, abaixou a arma. Sentou na beirada da cama, o rifle ainda na mão, mas apontando para o chão. Não vim te matar, Donato, ela disse. Vim te fazer uma proposta. Ele piscou, confuso. Proposta? É, ela confirmou. Sei que você descobriu quem eu sou. Sei que o coronel Edmundo te contou. Ela sorriu, um sorriso sem alegria. Meu pai sempre foi de boca frouxa quando tá com medo. Então, você sabe que eu não posso te tocar. Que ele me mata se eu fizer isso. Sei. Marta assentiu. E é exatamente por isso que vim. Porque preciso da tua ajuda. Donato sentou na cama, desconfiado. Minha ajuda? Pra quê? Marta ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse medindo as palavras. Quando falou, a voz estava diferente, mais baixa, mais humana. Vim matar meu pai, ela disse. Vim cobrar a dívida de sangue que ele tem comigo, mas não consigo entrar na fazenda Pedras Altas sozinha. Tem jagunço demais, cerca demais, cachorro demais. Preciso de alguém de dentro, alguém que conheça a rotina, os guardas, os horários. Ela olhou firme para ele. Preciso de você. Donato arregalou os olhos.
Cê tá doida? Quer que eu traia o coronel? O homem que me deu tudo? Que me tirou da sarjeta e me fez jagunço? Não. Marta corrigiu. Quero que você escolha entre dois caminhos. Ou me ajuda a matar ele, e eu te pago com mais ouro do que você vai ver na vida. Ou não me ajuda. Ela ergueu o rifle de novo. E eu te mato aqui agora, volto amanhã, e continuo tentando até conseguir. Donato engoliu seco. Sabia que ela não estava blefando. Conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem já tinha matado antes e ia matar de novo. E se eu aceitar? Ele começou, a voz hesitante. De onde vem esse ouro todo? Marta se levantou, foi até a janela. Ficou olhando lá fora, para a noite escura, para a lua minguante. Quando eu fugi daqui, faz 20 anos, não fugi sozinha, ela contou. Fugi com 3 jagunços que também odiavam o coronel. Cabras que ele tinha humilhado, espancado, roubado. A gente formou um bando pequeno. E durante esses 20 anos, a gente saqueou fazenda, roubou comboio, assaltou trem de carga. Juntei riqueza, Donato. Riqueza que está escondida numa grota, longe daqui. Ouro, prata, joia, moeda estrangeira. Tudo que um homem precisa para viver como rei pelo resto da vida. Ela se virou para ele. Te dou metade disso. Metade de tudo que eu juntei. Mas em troca você me leva até meu pai. E me garante que vou poder olhar nos olhos dele antes de apertar o gatilho. Donato ficou calado. A mente dele trabalhava rápido. Pensava no coronel Edmundo, no homem que realmente tinha lhe dado tudo, mas também pensava no ouro, no poder que aquilo traria, na vida nova que poderia ter. E pensava numa terceira coisa também. Uma coisa que Marta não sabia. Tá bem, ele disse finalmente. Eu te ajudo. Marta sorriu. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Sabia que era homem esperto, ela disse. A gente se encontra amanhã de noite, na Grota do Inferno. Você conhece o lugar? Conheço. Então tá combinado. Ela jogou as pistolas dele na cama. Não me decepcione, Donato, porque se me trair, eu volto. E da próxima vez, não venho para conversar. E desapareceu pela janela, que nem sombra se dissolvendo na escuridão. Donato ficou sentado na cama, segurando as armas, o coração ainda disparado. Amanhã de noite ele ia encontrar Marta na grota. Mas não ia sozinho. Ia levar os capangas, ia preparar uma emboscada. Porque ele tinha mentido. Não ia ajudar ela a matar o coronel. Ia matar ela primeiro. Pegar o mapa do tesouro e ficar com tudo. Afinal, pensou ele sorrindo no escuro, quem disse que jagunço tem palavra? A noite caiu pesada sobre o sertão, sem lua. Só estrela pingada no céu que nem farelo de pão. O vento soprava morno, trazendo cheiro de mandacaru e terra seca. Era noite de alma penada, dessas que o povo tranca a porta e reza terço. Donato cavalgava na frente, seguido por 6 capangas bem armados. Rifles Winchester carregados, cartucheiras cheias, facões afiados na cintura. Vinham calados, só o barulho dos cascos dos cavalos quebrando o silêncio da caatinga. A Grota do Inferno ficava a 2 léguas da fazenda Pedras Altas, escondida entre rochedos vermelhos e jurema preta. Era lugar que o povo evitava. Diziam que ali aconteciam coisas, visagens, almas penadas, gente que entrava e não voltava mais. Mas Donato não acreditava em assombração. Acreditava era em bala e aço. Quando chegaram perto da grota, ele ergueu a mão, parando o grupo. Desceram dos cavalos, amarraram nas árvores secas. Donato reuniu os homens em círculo, a voz baixa. Escuta bem, ele disse. A mulher vai estar lá dentro esperando. Ela pensa que eu vim sozinho, pensa que eu vou ajudar ela. Mas quando ela aparecer, vocês cercam. Ninguém atira sem minha ordem. Eu quero ela viva. Preciso que ela me diga onde está o ouro escondido. Depois que falar, aí sim, a gente termina o serviço. Os capangas assentiram sorrindo. Conheciam bem aquele tipo de trabalho. Donato checou as pistolas,
Respirou fundo e começou a caminhar em direção à entrada da grota. Os outros ficaram para trás, se espalhando entre as pedras, sumindo nas sombras. A entrada da grota era uma fenda escura na rocha, estreita que nem goela de cobra. Donato acendeu um lampião a querosene, a chama dançando amarela, e entrou. Lá dentro, o ar era úmido e frio. Gotejava a água das pedras. Os passos dele ecoavam nas paredes de pedra. Ele seguiu pelo túnel torto, descendo, até chegar numa câmara grande, com teto alto e chão de areia. E lá, no centro, iluminada pela luz fraca do lampião, estava Marta das Sombras. Ela estava sentada numa pedra, o rifle no colo, esperando. Quando viu Donato, se levantou. Vestia calça de couro, camisa escura, cartucheira cruzada no peito. Os cabelos presos com lenço vermelho, os olhos brilhando que nem brasa no escuro. Chegou, ela disse. Cheguei, Donato confirmou, parando a uns 10 passos de distância. E vim sozinho, como combinou. Marta sorriu, mas era um sorriso estranho. Um sorriso de quem sabe de algo. Mentiroso, ela disse, suave. Donato sentiu o sangue gelar. Como é? Disse que veio sozinho. Marta repetiu, caminhando devagar em volta dele. Mas trouxe 6 capangas escondidos lá fora. Cercaram a grota. Tão esperando tua ordem para me pegar. Donato ficou mudo. Como ela sabia? Você acha que sou besta, Donato? Marta continuou. Você acha que 20 anos de cangaço não me ensinaram nada? Eu sabia que tu ia me trair. Sabia desde o começo, por isso vim preparada também. Ela bateu palma uma vez, alto. E das sombras da grota saíram 3 homens. Cabras grandes, barbados, armados de rifles e facões. Cangaceiros de verdade, com cara de quem já tinha matado muito e ia matar mais. Donato recuou, a mão indo para a pistola. Mas antes que pudesse sacar, sentiu algo frio e duro nas costas. Virou e viu mais um cangaceiro atrás dele, com espingarda de 2 canos apontada para sua nuca. Tava cercado. Agora vamos fazer o seguinte, Marta disse, a voz calma, mas mortal. Você vai chamar seus capangas aqui para dentro. Vai dizer que tá tudo bem, que eu caí na armadilha. Quando eles entrarem, meus homens acabam com todos. Rápido e sem barulho. Depois, a gente vai ter uma conversinha sobre o que fazer com você. Donato respirava pesado. Sentiu o suor escorrendo pelas costas. Tinha pensado que era mais esperto. Mas ela tinha jogado melhor. E se eu não chamar? Ele tentou. Marta se aproximou, encostou o cano do rifle na barriga dele. Aí eu te mato aqui mesmo, e meus cabras lá fora matam os teus, do mesmo jeito. Mas pelo menos chamando eles, você ganha mais uns minutos de vida. Quem sabe até uma chance de sobreviver. Ela sorriu. Então o que vai ser? Donato fechou os olhos. Sabia que não tinha escolha. Tinha caído na própria armadilha. Abriu a boca para gritar, chamar os capangas, mas antes que pudesse falar, ouviu os tiros lá fora, pipocando que nem foguete de São João. Grito, barulho de luta, cavalo relinchando. E depois, silêncio. Marta franziu a testa, surpresa. Os cangaceiros dela também, trocando olhares confusos. Que diabos? Ela começou. Foi quando ouviu a voz, vindo da entrada da grota. Uma voz que ela não ouvia faz 20 anos. Uma voz que cortou o coração dela que nem vidro quebrado. Marta, a voz chamou, ecoando nas pedras. Minha filha, sei que tá aí dentro, e vim buscar você. Marta ficou pálida que nem cera. Era a voz do coronel Edmundo. Ele tinha descoberto. Tinha seguido Donato. E agora, estava ali, com jagunços dele, cercando a grota. O jogo tinha mudado de novo. E dessa vez, ninguém sabia quem ia sair vivo. Marta respirava pesado, o rifle tremendo na mão. Pela primeira vez desde que Donato a conheceu, ela parecia abalada. Os olhos fixos na entrada da grota, esperando a silhueta do pai aparecer. Marta. A voz do coronel Edmundo ecoou de novo,
mais perto agora. Sei que tá armada. Sei que tem teus cabras contigo. Mas ouve o que vou te dizer, filha. Eu também vim armado. Trouxe 15 jagunços, os melhores que tenho. Já mataram os 6 capangas do Donato lá fora. E agora estão esperando minha ordem para invadir essa grota e acabar com todos vocês. Silêncio pesado. Só o som da respiração de Marta, acelerada. Mas não quero isso. O coronel continuou. Não vim aqui para te matar. Vim para conversar. Para tentar consertar o que quebrei faz 20 anos. Por isso vou te fazer uma proposta. Manda teus homens soltarem o Donato. Deixa ele sair. E você vem comigo sozinha. Só nós dois. Sem arma. Sem jagunço. Pai e filha, cara a cara. 20 anos a gente ficou sem se falar. Acho que tá na hora de mudar isso. Marta olhou para os cangaceiros dela. Depois olhou para Donato, que continuava com a espingarda nas costas. E se eu recusar? Ela gritou de volta. Aí a gente invade. Edmundo respondeu, a voz firme. E vai morrer muita gente, incluindo você. E eu não quero isso, Marta. Por tudo que ainda resta de bom em mim, não quero perder você de novo. Já perdi uma vez. Foi o maior erro da minha vida. Não vou cometer esse erro 2 vezes. Marta fechou os olhos. As lágrimas desceram, molhando o rosto marcado pelo sol. Ela tentou segurá-las, mas não conseguiu. Os cangaceiros dela esperaram. Sabiam que a decisão era só dela. Donato também esperava, o coração disparado, sem saber se ia morrer ali ou se ia ter uma chance. Finalmente, Marta abriu os olhos. Olhou para o cangaceiro que segurava Donato. Solta ele, ela ordenou, a voz rouca. O homem hesitou. Chefe, tem certeza? Solta, ela repetiu mais firme. O cangaceiro abaixou a espingarda. Donato respirou aliviado, massageando o pescoço. Marta então tirou a cartucheira, deixou o rifle cair no chão. Tirou a faca da cintura, a mesma que tinha pertencido ao vaqueiro que ela amou. Depositou tudo na pedra. Fiquem aqui, ela disse para os homens dela. Se eu não voltar em 1 hora, matem o Donato e saiam pela passagem secreta dos fundos. O ouro tá onde eu disse. Dividam entre vocês. Chefe. Um dos cangaceiros tentou protestar. É ordem, ela cortou. E começou a caminhar em direção à saída da grota, desarmada, as mãos vazias. Donato a viu passar. Por um segundo, os olhos dos dois se encontraram. Havia ódio ali, mas também havia algo mais. Um respeito estranho. Reconhecimento de que os dois eram iguais. Sobreviventes num mundo sem piedade. Marta saiu da grota. A noite a engoliu. Do lado de fora, os jagunços do coronel Edmundo estavam posicionados entre as pedras, rifles apontados. E no centro de todos, montado num cavalo branco, arreado de prata, estava o próprio coronel. Ele desceu do animal devagar, os joelhos estalando com a idade. Caminhou em direção à filha. Os dois se encontraram a 10 passos um do outro. Edmundo era mais velho do que Marta lembrava. O cabelo totalmente grisalho, as rugas profundas no rosto, as costas levemente curvadas. Mas os olhos continuavam os mesmos, olhos claros, que ela tinha herdado da mãe morta. Marta, ele disse, e a voz estava embargada. Pai, ela respondeu, e a palavra queimou na garganta que nem brasa. Ficaram ali, se encarando. 20 anos de silêncio entre eles. 20 anos de raiva, dor, arrependimento. Edmundo começou, mas parou. Respirou fundo. Eu sei que não tem desculpa pro que eu fiz. Sei que matar o rapaz que você amava na frente dos teus olhos foi a maior covardia que eu podia cometer. E sei também que passei 20 anos tentando me convencer de que fiz aquilo por você, pro teu bem. Mas era mentira. Fiz por orgulho. Por medo de perder o controle. Porque não aguentava a ideia de que você pudesse me desobedecer. Ele deu um passo à frente. Mas nesses 20 anos, Marta, não teve um dia que eu não pensei em você. Não teve uma noite que eu não acordei no meio da madrugada, com o grito teu ecoando na cabeça. Eu te perdi.
E a fazenda, o dinheiro, o poder, nada disso valeu. Nada. Marta sentiu as lágrimas descerem de novo. Queria continuar com raiva. Queria continuar odiando. Mas 20 anos era tempo demais. E cansaço era pesado demais. Eu vim te matar, ela confessou. Vim cobrar a dívida de sangue. Eu sei. Edmundo assentiu. E se for isso que você precisa fazer para seguir em frente, então faça. Ele abriu os braços. Tô desarmado. Pode atirar. Pode me cortar. Pode fazer o que fez o rapaz sofrer. Eu mereço. Marta olhou para ele, para o homem que tinha sido seu pai, para o homem que tinha destruído sua vida, e percebeu uma coisa: ele já estava morto, por dentro. O remorso tinha matado ele aos poucos, durante 20 anos. E ela estava cansada de carregar ódio, cansada de ser sombra. Não vou te matar, ela disse, a voz firme agora. Porque você não merece nem isso. Merece viver com o peso do que fez, até o último dia. Virou as costas para ele, começou a caminhar de volta para a grota. Marta! Edmundo gritou. Ela parou, mas não virou. Não volto para a fazenda, ela disse. Não volto para sua vida. Aquela Marta morreu faz 20 anos, no mesmo dia que o rapaz que eu amava. O que sobrou é só sombra. E sombra não tem pai. E entrou na grota, sem olhar para trás. Edmundo ficou ali, sozinho na noite, com os jagunços ao redor. Sentiu o coração quebrar pela segunda vez. E dessa vez, sabia que não tinha mais conserto. Marta voltou para dentro da grota, o rosto molhado de lágrima, mas a postura firme. Os cangaceiros dela esperavam, tensos, armas em punho. Donato continuava ali, encostado na parede de pedra, massageando o pescoço. Vamos embora. Marta ordenou para os homens. Peguem as armas. A gente sai pela passagem dos fundos. Os cangaceiros assentiram, recolhendo os rifles. Mas Donato deu um passo à frente. Espera, ele disse. Marta parou, virou para ele. Os olhos ainda vermelhos, mas já voltando àquela dureza de sempre. O que foi, Donato? Não teve o bastante por hoje? Teve uma coisa que o coronel não te contou. Ele disse, a voz estranha. Uma coisa que eu descobri faz 3 dias, quando vasculhei os papéis dele no escritório. E acho que você precisa saber. Marta franziu a testa. Que coisa? Donato respirou fundo. Sabia que aquilo podia mudar tudo, mas também sabia que de alguma forma torta, devia aquilo a ela. Afinal, tinha tentado matá-la, e ela tinha poupado a vida dele. O vaqueiro que você amava, ele começou. O rapaz que o coronel mandou matar faz 20 anos. Ele não morreu. O silêncio caiu que nem pedra no fundo do poço. Marta ficou paralisada. Os cangaceiros também, olhando uns para os outros sem entender. Como é? Ela sussurrou, a voz quase sumindo. Eu vi os documentos. Donato continuou. Cartas velhas, guardadas num baú trancado. O coronel mandou os jagunços matarem o rapaz na frente de você. Eles atiraram. Você viu o sangue, viu ele cair, mas tudo foi armado. As balas eram de festim, o sangue era de galinha. O rapaz caiu, fingiu que estava morto. E quando você fugiu, desesperada, chorando, os jagunços levantaram ele. Ainda estava vivo. Marta balançou a cabeça, recusando acreditar. Não, eu vi. Eu vi ele morrer. Você viu o que o coronel queria que você visse. Donato corrigiu. Ele não queria matar o rapaz de verdade. Queria só te assustar, te quebrar, te fazer desistir do amor. Então encenou tudo. E funcionou. Você fugiu. E o rapaz? O coronel pagou uma fortuna para ele sumir. Deu ouro, cavalo, documentos falsos. Mandou ele para longe, pro sul do país, com a condição de nunca mais voltar, nunca mais procurar você. Marta sentiu o mundo rodar. As pernas fraquejaram. Um dos cangaceiros a segurou pelo braço. Você tá mentindo. Ela tentou dizer, mas a voz saiu quebrada. Não tô, Donato respondeu. E tem mais. Nas cartas,
Descobri o nome que ele usava no sul. E a última notícia que o coronel teve dele foi de 5 anos atrás. Ele estava vivo, casado, com filhos, tocando uma fazenda pequena no Rio Grande. Marta soltou um som estranho, meio riso, meio choro, meio grito. Cobriu o rosto com as mãos, o corpo tremendo inteiro. 20 anos. 20 anos carregando a dor de ter visto o homem que amava morrer. 20 anos virando sombra, matando, roubando, se perdendo na escuridão. Tudo por causa de uma mentira. Tudo por causa de uma encenação. Por quê? Ela conseguiu perguntar, olhando para Donato através das lágrimas. Por que você está me contando isso? Donato deu de ombros. Porque eu sou muita coisa ruim nessa vida, ele disse. Sou ladrão, assassino, traidor. Mas mentira que destrói alma. Isso eu não carrego, já tá pesado demais. Ele cuspiu no chão. E além do mais, você me poupou. Podia ter me matado. Não matou. Acho que eu devia pelo menos isso. Marta olhou para ele por uns segundos que pareceram horas. Depois, lentamente, se virou para os cangaceiros. Me deem um cavalo, ela ordenou. E sigam pro esconderijo sem mim. Dividam o ouro entre vocês. Eu tenho que ir atrás de uma coisa. Chefe, um deles começou. Não discute, ela gritou, a voz rasgando a noite. Vai, agora. Os homens trocaram olhares, mas obedeceram. Conheciam aquele tom. Sabiam que não adiantava insistir. Pegaram as armas, sumiram pela passagem secreta dos fundos da grota. Marta ficou ali, sozinha com Donato. O nome dele, ela disse. Me diz o nome que ele usa. Antônio Machado. Donato respondeu. Fazenda Santa Rita, perto de Bagé. Marta gravou aquilo na alma. Depois olhou para Donato uma última vez. A gente nunca mais vai se ver, ela disse. Eu sei. Mas se um dia cruzar meu caminho de novo, da próxima vez eu não perdoo. Eu sei disso também. Ela assentiu. Pegou o rifle do chão, a cartucheira, a faca, e saiu da grota sem olhar para trás. Donato ficou ali, no escuro, ouvindo o som dos cascos do cavalo se afastando na noite. Depois, lentamente, começou a rir. Um riso baixo, amargo, cheio de ironia. Porque ele tinha mentido de novo. Não tinha nenhuma carta, nenhum documento, nenhum vaqueiro vivo no sul. Tinha inventado tudo para se vingar de Marta, para fazê-la sofrer mais um pouco, para mandá-la numa busca inútil, atrás de um fantasma que nunca existiu. O vaqueiro tinha morrido mesmo, 20 anos atrás. As balas eram de verdade. O sangue era dele. E Marta tinha visto certo desde o começo. Mas agora ela ia gastar o resto da vida procurando por um morto. E Donato? Donato ia ficar com a consciência tranquila de que tinha dado o troco. Era mentira cruel. Mas no sertão brabo, crueldade era moeda corrente. Ele saiu da grota, montou no cavalo que sobrou e cavalgou de volta para a fazenda Pedras Altas. O amanhecer estava chegando, e com ele, uma vida nova. Sem Marta. Sem coronel, sem passado, só ele, a estrada aberta, e o som das próprias mentiras ecoando na alma. 3 meses depois, um viajante chegou à vila de São Pedro do Cariri, poeira grudada na roupa, cansaço marcado no rosto. Parou na venda do velho Sebastião, pediu cachaça e água, e enquanto bebia, contou uma história estranha. Disse que tinha vindo do sul. Que na estrada, perto da divisa com o Rio Grande, tinha cruzado com uma mulher montada num cavalo preto, sozinha, armada até os dentes. Perguntou para ela se estava perdida, se precisava de ajuda. A mulher olhou para ele com olhos fundos, cansados, vazios que nem poço seco, e respondeu só uma coisa. Tô procurando um homem. Antônio Machado, Fazenda Santa Rita. Conhece? O viajante disse que não, nunca tinha ouvido falar. A mulher assentiu, virou o cavalo e continuou a cavalgada. Sem agradecer, sem se despedir.
só seguindo em frente, sempre em frente, pela estrada empoeirada que levava a lugar nenhum. E cê sabe quem era a mulher? O viajante perguntou pro povo reunido na venda. Quem? Alguém quis saber. Marta das Sombras, a cangaceira. O nome fez o povo se arrepiar. Todos conheciam as histórias. A mulher que tinha desafiado Jagunço, enfrentado o próprio pai, sobrevivido a 20 anos de cangaço sem nunca ser pega. E agora estava procurando alguém, vagando pelo país inteiro, atrás de um nome que talvez nem existisse. Na fazenda Pedras Altas, o coronel Edmundo tinha envelhecido 10 anos em 3 meses. Passava os dias sentado na varanda, olhando para o horizonte, esperando a filha que nunca mais voltou. Bebia uísque desde cedo, dormia mal, acordava gritando no meio da noite. Os jagunços cochichavam. Diziam que ele tinha sido amaldiçoado, que a sombra da filha rondava a fazenda toda noite, que dava para ouvir o choro dela no vento. Donato tinha sumido. Pegou o dinheiro que o coronel lhe devia, montou num cavalo e desapareceu na Caatinga. Dizem que foi visto em Pernambuco, depois na Bahia, sempre se mexendo, nunca parando muito tempo no mesmo lugar. Porque sabia, no fundo da alma, sabia que um dia Marta ia descobrir a verdade. Ia descobrir que ele tinha mentido, e quando descobrisse ia voltar. E dessa vez, não ia ter perdão. Então ele corria, sempre correndo, olhando para trás, dormindo com um olho aberto e a mão na pistola, vivendo que nem rato acuado, porque tinha mexido com coisa que não devia, tinha brincado com a dor de quem já não tinha mais nada a perder. E no sertão, isso se paga. Cedo ou tarde, sempre se paga. Os anos foram passando. As histórias sobre Marta das Sombras continuaram. Diziam que ela foi vista no Ceará, em Minas, em Goiás, sempre procurando, sempre perguntando pelo mesmo nome. Antônio Machado. Fazenda Santa Rita. Alguns juravam que ela tinha morrido. Outros diziam que tinha virado alma penada, condenada a vagar para sempre. Tinha quem dissesse que ela tinha descoberto a verdade e voltado para matar Donato, mas ninguém sabia ao certo. O que se sabe é que até hoje, quando a lua mingua e o vento sopra frio na Caatinga, tem gente que jura ver uma mulher montada num cavalo preto, atravessando a estrada de madrugada, armada, silenciosa, os olhos fixos no horizonte, e quando perguntam para onde ela vai, a resposta é sempre a mesma. Tá procurando alguém, alguém que talvez nunca encontre, ou alguém que nunca existiu. E aí o povo se benze, fecha a porta, acende vela para santo, porque no sertão tem coisas que a gente não entende, tem dores que viram maldição, tem gente que vira sombra, e sombra não descansa, não perdoa, não esquece, só segue em frente pela estrada sem fim, procurando pela verdade que foi roubada dela. E quem roubou essa verdade, cabra, ainda tá correndo. Até hoje. Porque sabe que o destino sempre cobra. E quando cobra, cobra com juros. Essa é a história de Marta das Sombras. A cangaceira que foi humilhada, que enfrentou, que perdoou o pai, mas nunca perdoou a mentira. E que ainda hoje, segundo dizem, cavalga pela noite adentro, caçando fantasmas, procurando respostas, carregando na alma o peso de 20 anos de engano. Se ela achou o que procurava, ninguém sabe. Se morreu na estrada, ninguém viu. Se desistiu da busca, ninguém ouviu falar. O que ficou foi só o nome, Marta das Sombras, sussurrado com medo, contado com respeito, lembrado com tristeza. Porque tem história no sertão que não acaba nunca. Fica ali, rondando, esperando, que nem alma que não encontrou paz. Que nem vento que sopra desde sempre e vai soprar para sempre. E quando você menos espera, numa noite sem lua, ouve o galope de um cavalo preto passando. E sabe que ela ainda tá lá. Procurando, vagando, sendo sombra. Porque quem morreu não calou. Virou canto no vento, reza no mato. Virou memória viva entre o rastro da pólvora.